City Pop é um subgênero do J-pop, ou mais conhecido como pop japonês. Teve seu início na década de 70 e com seu auge nos anos 80. No seu surgimento, foi chamado de nova música japonesa, mas se utilizando de diversos estilos como rock, R&B, funk e boogie. Se tornando extremamente popular, muitos associavam esse subgênero às grandes metrópoles japonesas, por isso o nome City Pop, ou pop de cidade, em português. Quando falamos de City Pop, muitos nomes são lembrados, como Miki Matsubara, Masayoshi Takanaka e Tatsuri Yamashita. Mas hoje estarei falando sobre uma pessoa que marcou essa era com uma imagem doce e sofisticada, que mesmo após anos, continua a ser redescoberta por novas gerações através das plataformas digitais. Momoko Kikuchi nasceu no dia 4 de maio de 1968, em Tóquio, no Japão. Sua estreia na indústria do entretenimento aconteceu de forma inesperada. A tia dela geria um restaurante em Aoyama, um bairro sofisticado de Tóquio, e ao lado da caixa registradora, mantinha um retrato da sua família. Um dia, um representante da agência musical chamado Triangle Productions passou por lá, viu a foto da Momoko no retrato e ficou impressionado com a sua aparência. Interessado, deixou seu contato com a tia dela. Depois disso, Momoko foi chamada para fazer testes na agência e passou em todos. Os pais dela autorizaram sua entrada no mundo artístico, portanto, que os estudos não fossem prejudicados. Assim, em 1984, ela fez a sua estreia, não como cantora, mas como atriz, no filme Holy Independence, ou em português, Um Buraco nas Calças. Falando um pouco mais sobre esse filme, ele conta a história de um garoto que se muda para Tóquio, e a partir disso, o filme vai tomando forma. Ele faz uns amigos, e a partir daí vai mostrando seu dia a dia. Eu assisti e até que gostei. A Momoko não é exatamente protagonista, mas ela teve uma boa atuação. O ponto alto do filme, no entanto, está no seu humor escrachado, aquele tipo de comédia besterol, que até lembra alguns filmes americanos, como American Pie ou Superbad. Tem muitas piadas envolvendo sexo e cenas constrangedoras, mas isso é o que torna o filme engraçado. E na minha humilde opinião, vale a pena dar uma chance. A boa notícia é que o filme está disponível no YouTube em ótima qualidade, embora só com legendas em inglês. De qualquer forma, recomendo para quem quer dar boas risadas e tem curiosidade sobre o início da carreira da Momoko. em 21 de abril do mesmo ano, ela finalmente fez sua estreia como cantora no single Seishu no Ijiwaro, lançado pela gravadora Vape. Esse single marcou a estreia oficial da Momoko como idol. A música teve um grande impacto porque foi escrita por ninguém menos que Takashi Matsumoto, um dos mais lendários letristas do J-pop, conhecido pelo seu trabalho com a banda Happy End, e vários outros artistas da era City Pop. Foi uma ótima estreia, inclusive. No seu lançamento foi usado o slogan It's a Real Fresh 1000%, como uma forma de representar seu estilo autêntico e vibrante. Prática muito comum na época, e no dia 1 de novembro do mesmo ano, ela lançou outro single, chamado Love Letter. E ainda no mesmo ano, ela lançou seu terceiro single seguido, intitulado Summer Eyes. Os 3 singles fizeram um grande sucesso na época, sendo um bom start para sua carreira como cantora. E no dia 10 de setembro do mesmo ano, ela também lançou seu primeiro álbum, intitulado Oceanside, com esses 3 singles. E o seu primeiro álbum, ela praticamente já havia se consolidado na indústria. Todos os seus lançamentos até então tiveram grandes vendas. Com isso, ela acabou ganhando o prêmio Revelação Feminina no Japan Record Sales Awards de 84. Também foi convidada a ser garota propaganda da revista Momoko e apareceu em algumas edições da Bomba, Shiseido e entre outros. E não acaba por aí, ela também teve uma participação integral em algumas revistas, como a Vive e a Muff. Ela aparecia na capa, automaticamente o número quadruplicava de vendas. Não é à toa que ela estampou tantas. Além de revistas, ela também era garota propaganda de algumas marcas de alimento, como Nissin Ramen, fazendo uma série de comerciais nos anos 80. A esse ponto,
a Momoko havia se tornado provavelmente a idol mais popular na época. E de certa forma, mudou a indústria, já que não era muito comum a idol se tornar cantora. Falando um pouco do seu primeiro álbum, Ocean Side, além da capa ser muito bonita, ele conta com a participação do produtor Tetsuji Hayashi, responsável por compor e arranjar todas as faixas do álbum. Ele será muito presente na discografia da Momoko. Além disso, o álbum foi muito aclamado pela crítica, recebendo diversos elogios, destacando a instrumental e principalmente a voz doce e suave da Momoko. Falando agora das músicas, esse que contém excelentes faixas como So Many Dreams, Blind Curves, e um destaque especial para a faixa que dá nome ao álbum. Uma das características que fazem essa música ser boa é o solo de saxofone no final. Esse solo foi tocado por nada mais nada menos que Jake H. Concepcion, um renomado saxofonista filipino que já havia trabalhado com outros artistas da cena japonesa dessa época, como por exemplo o guitarrista Masayoshi Takanaka e a banda T-Square. Tirando Love Letter, ambos os seus singles Senshu no Ijiwaru e Samurais estão presentes no álbum. No ano seguinte, ela participou de outro filme, um filme chamado Tera Senshi Saiboy, ou em português, Psyboy, o Guerreiro da Terra. Esse aqui eu não assisti, mas pesquisei um pouco e pelo que entendi, a história segue Momoko e Motoharu, duas crianças de 6 anos que após um misterioso encontro com a Lúcia num parque de diversões, são subitamente transformadas em adolescentes de 16 anos com poderes psíquicos. À medida que tentam compreender as novas habilidades, descobrem que outros jovens também desenvolveram poderes semelhantes. Juntos, enfrentam os desafios e tentam descobrir o que foi esse evento sobrenatural ocorrido há uma década antes. A partir daqui, focarei mais nos álbuns em si dela. Eu ainda falarei de alguns singles lançados, mas o foco será mais nos álbuns. No dia 10 de abril de 85, ela lançou seu segundo álbum, Tropic of Capricorn. Esse álbum acabou vendendo mais de 460 mil cópias. Inclusive, a capa desse álbum é linda demais, já que conta com a Momoko dentro de um avião olhando para as nuvens. Enfim, acabou combinando muito esse estilo. Agora falando um pouco mais das músicas desse disco, a música Graduation, presente no álbum, se tornou um single, vendendo quase 400 mil cópias. Single esse que toca no final do filme Psyboy que falei anteriormente. Esse álbum foi um sucesso absoluto. E na minha opinião, a melhor música desse álbum é disparado Southern Cross Dreaming. Essa é a minha preferida, com certeza a melhor do álbum inteiro. Pra quem curte um city pop ou quer conhecer, esse álbum é perfeito nesse sentido. Recomendo demais. Em 85, nesse mesmo ano, ela se apresentou no Budokan, que pra quem não sabe, Budokan é um estádio gigante localizado em Tóquio, originalmente construído para o judô durante os Jogos Olímpicos de 64. Tornou-se um local não só para competições de artes marciais, mas também para concertos e eventos musicais. Bandas internacionais como os Beatles e artistas japoneses de renome já atuaram lá. Resumindo, toda banda quer se apresentar lá. E você já deve ter visto algo assim em animes ou filmes. O show da Momoko foi registrado mais de 22 mil espectadores, um número maior do que quando os Beatles se apresentaram lá em 66, por exemplo. Na época, ela foi considerada a artista mais jovem a se apresentar, aos seus 17 anos de idade. Esse evento foi tão lendário que a estação de Kudanshita, que é a estação que dá no Budokan, colou mais de 10 mil espectadores ficaram fora do evento. E nesse mesmo ano, ela também ganhou o prêmio de primeiro lugar em uma votação de popularidade, feito pela revista The Television. A partir daqui, já deu para entender a magnitude de sua popularidade e relevância naquela época. Mesmo o Budokan, em questão de números, talvez tenha sido seu auge, na minha humilde opinião, seu auge de fato veio só depois. Em 26 de julho de 86, que foi lançado o que eu considero a obra-prima da Momoko, e o que me motivou a fazer esse vídeo, seu terceiro álbum de estúdio, Adventure, lançado pela gravadora Vape. É quase consenso que esse é o melhor álbum dela, e foi também
o primeiro álbum que conheci da Momoko. E na minha humilde opinião, esse é facilmente o melhor álbum city pop já feito. Cara, por onde começar a falar dessa obra-prima? Simplesmente aqui é o ápice de tudo que faz a música da Momoko serem ótimas. Aqui os vocais são excelentes, a instrumental, os arranjos, tudo aqui é perfeito. Não tem uma música sequer que seja ruim, literalmente todas são ótimas. Aqui também tem uma característica que ao longo do tempo foi se extinguindo na música, que é o fato do álbum ter um início, meio e fim muito estabelecido. Isso era algo muito comum na música dessa época. Bandas como o Pink Floyd, com The Dark Side of the Moon, é um ótimo exemplo disso. Aqui eu farei uma análise rápida de algumas músicas do Adventure. O álbum se inicia com a faixa Overture, e para quem não sabe, Overture é uma palavra que vem do francês e significa abertura, ou seja, é basicamente uma introdução, uma pequena amostra do que virá a ser o álbum. Ele também costuma apresentar temas musicais que aparecem mais tarde no álbum. Putz, cara, só com esse início você já sente como se estivesse, sei lá, flutuando. Essa primeira música passa uma vibe meio mágica, o álbum inteiro no geral, na verdade. A próxima faixa é onde começa de verdade, é a música que dá nome ao álbum. E aqui fica claro uma característica que eu já devia ter falado anteriormente, mas desde o início é perceptível uma voz doce e suave da Momoko. Mas esse álbum, mais especificamente aqui, é onde fica mais evidente essa característica. Que como eu já falei antes, a instrumental aqui é absurda. Você vê isso através da guitarra, por exemplo. Uma característica notável é o toque dos acordes com o abafamento das cordas, o tal do chunk, muito comum em gêneros como o soul e o funk, e acabou sendo adotado pelo city pop. Também há um grande uso de acordes da sétima casa para frente para gerar aquele rico som meio fino, por assim dizer, muito característico deste gênero. Diferentemente de músicas do rock, por exemplo, onde a guitarra é um fator importante e o principal, com milhares de notas sendo tocadas por segundo, trilhões de distorção e tudo mais, no city pop a guitarra geralmente é com pouca ou nenhum efeito e só faz a base da música. O teclado, por exemplo, através de sintetizadores, esses sendo muito usados na música dos anos 80. Pulando algumas canções e indo direto para Night Cruising, essa é uma música mais lenta do que as outras. Ela passa uma vibe tropical. Um momento marcante dela é quando a flauta é tocada, que nessa faixa é bem icônica. Uma característica que a esse ponto você já deve ter percebido é sobre os backing vocal nas músicas da Momoko, que na verdade era algo bem comum na época, principalmente no city pop. Além do próprio Tetsuji, o grupo S Kyotaka e Omega Drive, que faziam o coral das músicas da Momoko, e para quem não sabe, o Omega Drive, que chamaria assim, foi um grupo que surgiu na década de 80 e fizeram um sucesso tremendo. Inclusive, eles eram supervisionados pelo próprio Tetsuji também. Enfim, se lembra quando eu falei sobre a definição de Overture ser também um tema musical que aparece mais tarde no álbum? Então, pulando algumas canções, o álbum finaliza com Tomorrow, que em dado momento, a instrumental da música se torna a mesma da primeira música mostrada aqui. Fechando com um ciclo e finalizando com chave de ouro o álbum. Eu pulei algumas músicas para que você que está assistindo isso fosse lá dar uma olhada por completo. Outra coisa a se perceber é sobre a capa desse álbum, que conta com a Momoko submersa até a altura dos ombros em águas azuis, com um pôr do sol em tons de roxo e azul ao fundo. Ela consegue transmitir um sentido de nostalgia com mistério, e também é uma capa muito identificável, de longe você consegue reconhecer qual é o disco. Muito do que torna esse álbum incrível é graças ao Tetsuji Hayashi. Hayashi escreveu e produziu todas as faixas desse álbum, moldando a uma sonoridade sofisticada, melódica e nostálgica. Ele foi essencial para que esse álbum fosse tão bom, já que ele estruturou o Adventure como um álbum temático, começando com a faixa instrumental Overture, criando uma narrativa sonora, uma abordagem inspirada em álbuns conceituais ocidentais. Falando em álbuns conceituais, muito das inspirações dele vem dos Beatles, com o álbum Sgt. Pepper's. Momoko fala em entrevista: quando estávamos fazendo o álbum Adventure, toda a equipe estava realmente empenhada em fazer algo bom.
A gravação também foi muito difícil. O produtor foi particularmente cuidadoso com a música principal, Adventure, então tivemos que cantá-la várias vezes. No seu lançamento, ele foi aclamado pela crítica, além do grande número de vendas. O esforço no fim valeu a pena. No dia 10 de fevereiro de 1986, ela lançou Graduation Memories, que é um álbum orquestral de suas músicas lançadas anteriormente. Outra que ficou legal também foi Say Yes. Não curto muito álbuns orquestrais onde é só instrumental mudada da música. Não que seja ruim, até porque, as músicas são boas pra caramba, mas sei lá, a falta da voz da Momoko pesa. Uma curiosidade aleatória é que a pessoa que toca o piano nesse álbum é Hajime Ueshiba, que pra quem não sabe, ele foi a pessoa que fez a instrumental do filme do Slug de Dragon Ball. Bem aleatório, mas é legal saber. No ano seguinte, foi lançado Escape from Dimension. E eu não sei se já perceberam, mas esse é o segundo álbum que a capa lembra o céu. Não sei por que disso, mas é algo presente. Algumas músicas de destaque aqui são Last Runner, Yoake no Bus Terminal. Cara, não sei porquê, mas muitas músicas desse álbum me lembram muito os jogos antigos de RPG japoneses. Nesse álbum, alguns compositores lendários participam, como o Joe Hisaishi, que pra quem não sabe, ele é nada mais nada menos que o compositor principal de praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli. E outra participação especial foi o Shiro Saxo, que é o compositor das músicas de Neon Genesis Evangelion. Com tantos nomes de peso, fica impossível esse álbum não fazer sucesso. De fato, dá pra perceber alguns traços desses compositores em algumas músicas. Eu não falei antes, mas nessa mesma época, ela marcava presença não só em revistas e programas televisionais, mas também em programas de rádio, como a TBS Rádio, Nippon Broadcast e o Cultural Broadcast. Ela participava todos os dias, 7 dias por semana. Como isso foi nos anos 80, não tem muito desses programas registrados, mas é possível encontrar alguns pelo YouTube. 今日リクエストいただいたのは石川俊治さん、宮城県からだったんですけれどもね、犬のおまわりさん、懐かしいですね。 Uma prática dela que continua até hoje, pois no Spotify ela posta alguns episódios breves com algumas reflexões do dia a dia. Nesse meio tempo, ela também continua a participar de outros filmes, como Idol ou Saga C, esse sendo uma adaptação de um mangá e que acabou se tornando o nome de uma música dela, e outros dramas, como do Graduation e Koiwa Haiho. Em agosto de 1986 e 87, ela participou no programa 24 Horas TV Love Saved Earth, da Nippon Television, participando de eventos beneficentes. Ela também cobriu a África, como embaixadora da Boa Vontade no Ano Internacional do Habitat das Nações Unidas. E em comemoração a esse dia, ela lançou o single Nile Blue. E além de ser uma música feita para uma causa muito nobre, ela tem muita qualidade. E em agosto de 1988, a banda Ramu foi formada. Eles fizeram sua estreia com o primeiro e único álbum lançado, Thanksgiving. Gosto mais da Momoko naquele estilo do city pop mesmo. Como deu pra perceber, esse álbum não vendeu muito. Por consequência, esse grupo musical não durou muito tempo. Na verdade, com apenas 2 anos de atividade e um álbum lançado, eles se separaram em 1989. Eu falo mal, mas isso é algo bem legal, já que geralmente uma idol, ou uma cantora barra celebridade, não foge muito do que faz ela ser popular. A Momoko poderia facilmente ter continuado na mesmice de sempre, apenas lançando seus álbuns city pops, mas ela preferiu tentar algo novo, algo que estava em ascensão na época. Infelizmente para
ela não deu muito certo. Em 98, ela lança outro álbum, mas dessa vez como uma idol. Miroi tem uma pegada mais madura de todos os seus álbuns. Até porque, se a gente ignorar o tempo que ela passou na banda Ramon, seu último álbum foi lançado em 87, então dá um tempo de uns 4 anos sem nenhum álbum, mas aqui já havia passado muito tempo do seu auge. Não que esse álbum seja ruim, mas os outros são tão melhores que esse álbum fica meio de lado. Dá pra perceber certo amadurecimento aqui. As instrumentais da música também são bem diferentes dos seus outros álbuns. E após isso, ela deu uma boa parada nos seus álbuns. E focou mais na sua carreira de atriz. Apareceu em um monte de dramas e continua a participar de alguns programas e comerciais. Ela também fez algumas parcerias com outros cantores japoneses, como por exemplo em 2008, no single Koi no Fly Time, onde ela fez um dueto junto com o cantor Masayuki Suzuki, que de nome você não deve conhecer, mas esse cara cantou as aberturas do anime de Kaguya-sama Love is War, anime esse que fez um grande sucesso em sua estreia. Em 2014, após 7 anos sem lançar uma música, ela lançou seu penúltimo álbum, que em comemoração aos seus 30 anos desde a sua estreia em 84, e maluco, que álbum excelente, cara. É basicamente as mesmas músicas já lançadas nos anos anteriores, mas com as instrumentais e arranjos refeitos, quase sem nenhum uso de qualquer instrumento elétrico, quase acústico mesmo. Como passou décadas desde o seu último álbum, a voz da Momoko amadureceu muito, mudou demais. Isso não é uma crítica, dá um ar diferente a todas as composições, e o álbum ainda conta com uma música totalmente nova. Sério, esse álbum é muito bom. Inclusive, esse álbum tem uma batida mais bossa nova, as melodias das músicas são mais calmas também e tem um ar bem mais tropical do que os anteriores. Esse álbum foi interessante porque mostrou que mesmo a sua estreia acontecendo em 84, ela continua muito atual, ainda canta muito bem. E para finalizar sua discografia, em 2024, após 8 anos de inatividade, ela lançou seu último e mais atual álbum, Shadow. Aqui, além do álbum ser um remaster das músicas mais populares dela, lançada nos anos anteriores, ela também conta com uma música nova chamada Again. Atualmente, com 57 anos de idade, ela ocupa uma vaga no Ministério da Educação, Cultura, Esportes e Ciência e Tecnologia do Japão. E além disso, ela também é professora universitária na Toito One College, em Tóquio, e é formada em questões de emprego pela Universidade de Hosei. Ela também lançou um livro, onde ela comenta sobre suas dificuldades sobre ser mãe solteira. Ela já está casada atualmente, mas enfim, eu quis fazer esse vídeo porque a Momoko não foi a primeira artista city pop que eu conheci, mas foi a que me fez procurar mais sobre esse gênero. Eu escutei o álbum Adventure dela pela primeira vez e automaticamente eu me apaixonei pela sua voz, as instrumentais de suas músicas e seu jeito gentil de agir. Um dos motivos de eu ter feito esse vídeo foi que em 2024, no ano passado, ela completou 40 anos desde a sua estreia em 84. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe e um forte abraço.